Fala, minhas artistas, tudo jóia com vocês? Hoje vamos pintar numa toalha aqui de lavabo chiquérrima, olha, com detalhe já na barra, lindo. Essa daqui é da Karsten e o modelo é a Anne 2, porém, eu tenho quase certeza que vocês não encontram mais dela para comprar por aí, porque eu acho que ela já saiu de linha. Tá? Mas isso não é impedimento, vocês podem pintar onde e no material que vocês tiverem aí, tá? Aqui é só um exemplo, é só um modelo, eu já tenho ela aqui guardada há um tempo, então eu tô usando ela. E eu vou riscar aqui a mão livre com vocês. Depois, o projeto, guia de cores, né? A foto colorida vai estar no grupo gratuito para vocês. Temos um grupo gratuito tanto no WhatsApp quanto no canal do Telegram. O link dos grupos fica sempre aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Então vamos lá, vamos desenhar, vamos ver o que sai aqui hoje. Eu quero desenhar, pensei em desenhar aqui com vocês hoje rosa, uma rosa. Então vamos ver o que sai depois. Aí vai estar, como eu falei, tô aqui com lápis 6B, tá bom? Porque vocês sempre perguntam, qual lápis você desenha? Então aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão vendo bem. É o lápis 6B. Que eu tô aqui. Então a gente vem a rosa, ó, ela tem essa boca central aqui, essa parte de cima do topo. Aí, ó, vem uma pétala aqui, vem uma pétala aqui. Sempre faz uma aqui, faz outra lá, tá? Aqui ficou meio quadrado, depois eu acerto. E aí, a gente vem montando ela, ó, até fazer o fechamento dela aqui. Depois, eu sempre modifico alguma coisa ainda, tá? Por isso que vocês vão pegar ela já feitinha. Aí eu faço aqui, ó, o copo. Aí a gente pode fazer um copinho normal. Aqui, ó, um copinho. E aí a gente incrementa aqui com umas pétalas avulsas. Folha, né? Que tem que ter. Folha, vou botar botão também. Ó, folhinha. Folhinha. Vou botar um botãozinho aqui. Deixa eu ver, ó. Faço o copinho, vou botar mais um botãozinho. Espero que vocês estejam enxergando aí. A sépala. Para pintar, não precisa saber desenhar. A pintura estimula o desenho, mas antes de pintar, eu não sabia desenhar nada, não. Tá? E nem precisa saber desenhar. A pintura acaba estimulando o desenho. Mas não que a gente tenha que saber pintar, desenhar, tá? E a gente tira com o carbono. Vocês vão pegar o risco e depois vai tirar com carbono, ok? Então, aqui temos 2 botõezinhos e a rosa e as folhas. Agora vamos pintar, deixá-la linda. Que cor será, hein? Então, separei aqui algumas tonalidades e eu vou falando com vocês que a gente vai utilizar. Aqui no centro, eu vou colocar o diluente para tecido,
tá? Ó, diluente para tecido, que é o nosso auxiliador. Caso a gente precise, a gente vai tocando nele ali. Vamos fazer um esfumaçado, um sombreadinho com a cor mauve, tá bom? E aí eu venho, tô aqui com o pincel 421, que eu faço aparo, tá? Que ele é da Condor. E aí eu utilizo ele aparado. Ó, aí toquei no mauve e vou tocar um pouquinho aqui no diluente, ó. E ele vai me auxiliar aqui fazer esse esfumadinho. Tô com essa tonalidade porque é a cor bem próxima ao nosso fundo, né? Do nosso tecido. E aí eu vou fazer tom sobre tom. Então, eu venho sempre, ó, dentro aqui dos cantinhos, limpo o pincel. Sem nada no meu pincel, eu levo ali pra fora, ó. Vou tocar lá no diluente. E aí eu levo, acho que o meu pincel tá soltando alguma... Tá. Algum restinho aqui de tinta seca. Vou até trazer um vídeo como limpar o pincel pra vocês, tô precisando. Isso aqui, ó, não é uma mancha do próprio diluente, tá? Depois, se secar, e vai sair. E aí, eu vou deixando morrer pra lá. E aqui, eu também tô escurecendo mais um pouco, porque vocês vão ver que vai ter uns acabamentos, uns detalhes, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó. Vem aos poucos. Esse pincel aqui é o 421, número 4 esse, mas pode ser o número 6 também. Aí eu venho colocando aos poucos. Sempre contorna, ó, onde você quer definir e deixa morrendo. Aí vem aqui. Fica tudo estranho, parecendo um borrão no começo. É assim mesmo. Depois vocês vão ver que faz toda a diferença. Esse esfumadinho, ó. Precisa ser em volta do risco todo, não. A gente vai sempre nos cantinhos primeiro. Aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. Faço de tudo sempre pra mão não ficar na frente pra vocês. Às vezes eu não consigo, porque eu tenho que botar o pincel em pezinho e acaba ficando um pouco, tá, gente? Mas pode ter certeza que eu tô sempre tentando fazer ficar bem visível pra vocês. Ó, então, fizemos aí nosso esfumaçadinho. Posso até reforçar uma iscazinha de nada se eu quiser, ó. Com um pouquinho do vinho, mas eu bem pouquinho, quase nada. Eu pego um pouquinho do vinho, ainda tiro o excesso no pano de limpar o pincel. E o pouquinho que eu pego, ó, dá pra fazer isso tudo aqui. De tão pouquinho que é. Então, foi mauve e vinho que a gente utilizou aqui. Aqui próximo, você perguntar, no
no botão esfuma, ó, só um pouquinho se quiser. Não precisa muito não. E eu nem vou botar o vinho, só um pouquinho do malve. Agora vamos fazer uma folhinha. Para folha, eu separei o menta, cinza ônix e menta, cinza ônix, verde pântano. E aí a gente vai ver aqui se vamos utilizar o verde soft ou o branco. A gente passa um pouquinho do diluente. Deixa eu ver, acho que eu vou utilizar o branco. Ó, vou começar com o branquinho, ó, puxando de cima pra baixo. Vocês vão ver que a gente quer ó, a moto barulhenta passando. Quer um estilo de pintura mais suave pra aqui, tá? Deixa eu ver se tá bom pra vocês. E aí a gente vem, ó, até a metade da folha com branco. De fora, ó, de fora pra dentro eu tô puxando menta. Dos dois lados, ó. Aqui é como se fosse um preenchimento. Então, eu puxo de um lado e puxo do outro. Professora, não tenho menta. Serve verde country. Verde mar, não é a mesma coisa, né? Mas parecido. Depois vocês podem ir comprando aos poucos, tá, gente? O material. Porque a gente tem que investir no nosso trabalho. Falar em material, ó, o link de tudo que eu uso fica aqui linkado na lojinha do YouTube para facilitar para vocês, tá bom? Todo o material usado. E já deu seu like nesse vídeo? Já ajudou a professora? Já chega, se inscreve no canal. Tem gente que às vezes assiste os vídeos e não se inscreve. Então se inscreve. Tem aula muito boa aqui para vocês, feita com muito carinho, com muito capricho, tá? Não é que é gratuito, que eu faço de qualquer jeito, não. Pelo contrário, eu quero fazer bem feito para vocês se profissionalizarem, venderem, para depois investir num curso, para vocês se capacitarem mais. Ó, então mesclei. Aí eu venho agora com o cinza ônix, ó, na bundinha, também em cima do menta. Aí eu venho daqui pra cá e daqui pra cá. De um lado e de outro. Pegar um pouquinho aqui do menta sozinho. E aí, como eu tava falando, não é pra ficar acomodado. Depois, sempre vai se profissionalizando. Tenho cursos do aula online particular também para quem quer um atendimento mais personalizado, que já cansou de ficar dando murro em ponta de faca, né? E não consegue, quer tirar as dúvidas como numa aula presencial. Eu também dou aula online particular, onde eu pinto junto com cada aluno. E aí é um atendimento bem personalizado, é por videochamada no WhatsApp, a gente se encontra toda semana e a gente vai trabalhar na dificuldade de cada aluno específico. Ó, vem aqui e arrasta o branquinho, fazendo meio que como se fosse a vírgulazinha. Viu? E aí a gente vai colocar um pouquinho mais de branco aqui em cima. Então, se você quiser tiver mais informações sobre cursos que tem também na plataforma do Hotmart, desde avançado, iniciante até avançado,
me chama no WhatsApp, lá no destaque no Instagram também tem mostrando o que tem por dentro dos cursos. Me segue lá no Instagram no @RaizaDiasValeriotti para você acompanhar de perto. Agora eu vou pegar o pincel filete. Olha, aqui filete tem uma infinidade. Nós temos, ó, o Condor 411-0. Temos o 42200, o 000. Tem vários e vários pincéis que vocês podem, ó, Condor 596-0, 2200. Tem também da Tigre, ó, esse aqui que é pra unha, que vem num kitzinho, se vocês quiserem adquirir também, é o que você tiver aí, tá? Tem o 409. Aí eu vou pegar, ó, o cinza ônix, botar aqui do lado, pegar uma gotinha de água, ó. Vou até pegar um toque de menta pra não ficar muito forte. E aí a gente vem, ó, fazendo a nervura do meio. Peraí que a tinta ainda tá um pouquinho grossa. Posso diluir um pouquinho mais. Aí eu faço a nervura, ó. Puxo aqui pro lado. Uma nervurinha. E faço um leve contorno, ó. Nem precisa ser um contorno completo. Aqui em volta dela todinha, não. É mais solto, tá vendo? E aí a gente vem fazendo nossas folhas. Vou tentar jogar em uma um toquezinho, talvez de malve, de vinho, pra gente poder diversificar também, ó. Começa com diluente para tecido, que já deixa a sua folhinha mais suave. Então, ele tem essa função, né? De ajudar a retardar a secagem da tinta também, para você trabalhar com mais tempo com essa tinta. Joga o branco. Vem aqui, ó, com o menta. Então, eu não usei o verde soft, tá? Usei só o branco. Eu botei ele aqui, mas resolvi usar só o branquinho mesmo. Então, usei o menta. Mistura todo mundo, não deixa sem unir. Sem preencher bem a trama do tecido. Pouquinho do cinza ônix. Que cinza ônix, gente, de cinza ele não tem nada, tá? Ele é verde. Eu falo porque às vezes vocês vão comprar e fica procurando lá na tonalidade dos cinza. E não tem nada de cinza, ele é um verde. Ó, vou dar uma sujeirinha aqui de malve. Deixa eu lavar meu pincel que veio um toquezinho aqui de... Ó. Vem um pouquinho de malve, um pouquinho de vinho. Sujando mesmo, ó.
Depois eu ainda vou voltar com branco. Fica estranho, mas dá certo no final. Ó, e volta com branco. Já faço ó, meio que uma vírgula, ó. De fora pra dentro, na hora que eu volto com branco. Meio que eu já vou definindo um pouco a vírgula. Limpo e venho arrastando pra dentro. Olha como fica suave, não fica manchado nem pesado. É um toquezinho. E aí, eu venho, ó, na hora de contornar, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do vinho. Do vinho, um toquezinho, ó. Deixa eu ver se tu dá pra ver. Do malve. Do vinho aqui. Que aí a gente pode fazer, ó, o traço do meio com essa misturinha. A gente não usou, ó. A gente não usou na folha, então a gente pode usar aqui. Um pouquinho dele também. Aí contorna com outro verdinho. Nunca contorne com a tinta grossa. Se ela engrossar, vocês vêm e dilui de novo. Porque o segredo é esse, para fazer um contorno legal. Ok? Olha aí que diferente, né? Eu gosto, gente. Gosto de inventar a moda. Gosto de testar. Ó, até botei um pouquinho mais de escurinho ali. Tava muito clarinho. E aí, vocês vão fazer essa folhinha aqui do mesmo jeito dessas duas aqui, tá? Uma de cada. Então, aqui temos folhas prontas, né? Já fiz igual. Já retoquei até um pouco do branco da folha, tá? Porque vai absorvendo, ainda mais que esse tecido é um pouco... tem mais cor, né? Ele é um pouco mais escuro do que os outros tecidos que a gente tá acostumado a pintar. Então, ele absorve um pouco mais a tinta. E aí, a gente retoca quando necessário. Já fiz um botãozinho, porque nós temos 2 botões, um a gente vai fazer junto. E aí, vamos utilizar aqui, ó, as cores rosa escuro, púrpura, tá? Vamos trabalhando junto. Talvez um pouquinho do tutti-frutti também. Então, a gente vai começar aqui, ó, na boca da rosa com rosa escuro. Ó, eu passo, vou tocar aqui um pouquinho de diluente. Vem com púrpura. Aqui dentro da boquinha, ó. Não desprezo essa profundidade aqui da boca. Faz o movimento circular para subir. Abre um pouquinho para os lados. Aqui a boca é como se fosse um Vzinho, tá vendo? Tocar no diluente de novo, sobe o rosa escuro. Deixa eu ver se eu vou jogar um pouquinho do tutti-frutti também.
A gente começa a marcar um pouquinho, ó, a boca. Faz aqui a união o tempo todo. Movimento, ó, de vai e vem, tá vendo? Limpo meu pincel. Uni. Aí agora eu venho fazendo aqui na lateral um pouquinho, ó, nessa pétala que tá por trás, ela tá por baixo dessa central aqui. Então, nós temos sombra, um pouquinho de sombra aqui e um pouquinho de sombra aqui. Aí eu venho com o rosa escuro, ó. Encaixo a sombra aqui. E encaixo a sombra e esfumo. Nunca deixo sem esfumar. Ó, uma dica de boca de rosa que a gente tem a tendência a fazer quando tá começando é deixar ela aberta aqui. E vejam que, ó, o movimento dela, ela faz essa curva como se ela fosse encaixar aqui dentro da boquinha, tá? Aí a gente precisa desse movimento aqui. Então, ela tá aqui, ó, como se ela estivesse encaixando aqui. Que aí, às vezes, a gente deixa ela aberta. Eu vou fazer aqui também, ó, mais uma sombra aqui. Tocar num diluentezinho. Tocar aqui um pouquinho também. Sempre aqui em volta do copinho a gente sombreia. Também, ó. Então, temos que ter sombra. Ah, outra dica, ó. Essa perna que desce, ela não emenda nessa daqui. Nem essa que vem daqui, dessa pétala e dessa, ó, emenda aqui, nessa ponta da boca, tá? Eu falo isso porque às vezes a gente tem a tendência de fazer essa emenda, e aí tira a beleza da nossa rosa. Esse ladinho de baixo eu vou fazer um pouquinho mais escuro, tá? Mais sombreado. Então, eu vou puxar um pouquinho mais a sombra dele, ó. Eu venho contornando aqui, ó, a minha rosa. E sempre caminhando com a sombra pra baixo, ó, de cada pétala, tá vendo? Eu tenho a perninha, essa pétala aqui que tá por baixo dessa aqui. Essa tá por cima dessa. Então, todas as que estão por baixo são mais sombreadinhas. Aí, aqui eu vou botar um púrpura nessa boquinha. Essa boquinha não, na bundinha do copo, né? Bem, um pouquinho do púrpura. Se eu quisesse fazer ela um tom mais terroso, combinando com o fundo da toalha mesmo, eu poderia utilizar o malve e o vinho, tá? Um pouquinho do rosa inglesa. E aí, eu quis fazer ela um pouquinho mais aberta. Por isso que eu tô usando esses tons. Aqui eu tô trazendo púrpura, ó, por cima do rosa escuro que eu sombreei. Aqui, por enquanto, é como se fosse, ó, uma base. Um pouquinho de púrpura aqui. Vejam que esse lado de lá eu tô jogando bem menos sombra. Aqui eu tô deixando um pouquinho mais acentuada essa sombra. Tá? Aí eu lavo meu pincel e vou pegar o Tutti Frutti.
Agora, preenchendo tudo que sobrou, ó, sem pintar, sem usar tinta nenhuma. Eu tô aqui, ó, botando tutti-frutti. Ele já meio que vem cortando um pouquinho. E a gente vai usar o branco também ainda. Tô achando ele grosso, vou dar uma diluída nele, peraí. Com o que eu diluo? Eu diluo, ó, com a aquarela Silk Incolor, tá? Minha já até acabou, mas eu tenho outro vidrinho ali. Eu diluo com isso. E lembrando que os produtos vão estar aqui linkados, ó, pra vocês. Pra facilitar. Olha que cor linda que vai surgindo. Ó, vem unindo. Toca um pouquinho lá do rosa escuro. Junto com o tutti-frutti. Aqui eu quero escurecer um pouquinho mais. Aí jogo um tutti-frutti. Lá no fundo da rosa. Que é mais rosa escuro, ó. E na parte de fora, tutti-frutti também. Professora, não tem tutti-frutti, usa o rosa bebê. Outra dica legal, sempre as pernas, ó, da rosa, não joga ela muito para dentro aqui não, no sentido do copo. Sempre joga para diagonal para baixo, como se ela estivesse terminando no sentido da bundinha aqui, ó, da última pétala da rosa. Tá? Quando a gente joga a perna fazendo curva para dentro do copo, a gente deixa ela repolhuda, né? Parecendo um repolho. Então, é sempre joga no sentido para baixo, que ela fica mais elegante. Ó, a perna sempre nesse sentido para baixo. Olha, aí eu vou retocando, vai absorvendo, eu vou retocando. Unindo bem. Usa o diluente quando necessário, toca nele. Aqui, ó, vou fechar um pouquinho mais escuro. Aí agora a gente vem acentuando. Deixa eu puxar um pouquinho mais do rosa aqui. Do púrpura e do rosa. A gente também vai fazer uns traços na boquinha da rosa, tá? Fazer assim um pouquinho, ó, com púrpura. As pétalazinhas que vai ter aqui soltas, ó. Aí a gente faz esse movimento curvo.
E aqui a gente agora capricha na quantidade de luz que a gente for colocando aqui agora. Pincel sempre em pezinho para facilitar. Ó, aí venho do meio pra cá, ó. Ó, a curva fazendo pra dentro, tá vendo? Ó, do meio pra cá. Tô com tutti-frutti. Limpo o pincel e esfuma. Ó, faço pra cá, limpo o pincel, ó, e esfumo. Venho, ó, faço o movimento de vai e vem. Para esfumar. Sempre, ó, movimentando esse pincel. Ó, e aí eu vou cortando bem de levinho, tá vendo? Quando vai chegando próximo ao centro do miolo. E aí eu venho aqui, ó, passo mais. Tutti-frutti. Eu vou jogar branco ainda, tá? Vai dar um tchan. Aí a gente vem esfumando. Do ladinho de cá também. Aqui a gente capricha mais, ó, na cor clara, porque a gente deixou mais iluminado, né? E aí, então, gostando? Já sabiam pintar rosa? Sim. Me contem nos comentários. Ou rosa para você ainda é um mistério. Mas eu quero ver todo mundo treinando, hein? Treina lá, pode mudar a cor, tá, gente? Mas treina, não deixa de treinar não, porque pintura, de modo geral, é treino. E aquilo que a gente tem mais dificuldade é o que a gente tem que treinar mais. Depois me marca lá no Instagram para eu ver pintado por vocês. Vou jogar um branquinho por cima do tutti-frutti. Ó, limpo o pincel e esfumo. Deixa eu agitar esse branco, que ele tá... Quando a tinta tá agarrando, dá uma agitada. Pode ter certeza que ela já criou uma película. Que aí dificulta o trabalho de vocês. Tinta, se precisar diluir também. Então, a gente passa
e esfuma, ó. Nenhuma tinta fica aqui parada, só jogada sem esfumar. A gente esfuma, esfuma, esfuma todo o tempo. Eu tô com o pincel número 6. Se você quiser pegar um menorzinho, pode pegar. Pincel é muito do que a gente se adapta, tá, gente? Ó, vou lavar o pincel porque aqui já tá ficando muito branco. Aí vou até pegar um pouquinho do púrpura, ó. Não perco esse escurinho aqui. E vem com branquinho. Limpo o pincel, ó. Volto com um pouquinho de púrpura. Já retocando aqui. Sempre esfumando. Ó, aí limpo o pincel. Aí vem aqui, ó. Essa parte lembra muito até aquelas voltinhas da papoula que a gente fez na aula passada. Quem não viu, vai lá assistir que tem a aula de uma papoula linda, vermelha, na bolsa, na ecobag. E a gente fez muito esses movimentos assim de vai e vem. Gente, tem muita aula legal pra vocês aqui no canal, hein? Tem bolsa, tem ecobag com girassol e uma borboleta linda. E usando stencil também. Tem aula de como aparar pincel, né? Que a gente também tá falando dos pincéis. Vai procurar maratona. Tem aula de paisagem na toalha. Quem gosta de paisagem, com IP, com direito a IP e tudo. Ó, aqui agora a parte de cima. A gente passa, limpa o pincel e esfuma, ó. Perdeu, invadiu muito branco? Recupera. Tá vendo? Joga um escurinho lá. Limpa, esfuma. Ó, eu passo e esfumo. Movimento de vai e vem, ó, pincel em pezinho, facilita esse movimento.
E conforme vai absorvendo, não sei se vocês estão reparando como que absorve. Só porque ela é com mais cor, um pouco a toalha, vai absorvendo. Vamos chegar lá no copo. Aqui no copinho, ó, a gente vai preencher todo de tutti-frutti primeiro. Aquele mais claro. E vem com branco, ó. Fazendo esse... A tinta tá aqui, ó. De um lado só do meu pincel que eu vou pegar. Tá vendo? E vou virar essa tinta lá pra cima, aqui, ó. Como se eu estivesse empurrando a tinta pra cima pra fazer essas curvinhas. Pego de novo, tinta pra cima. Aí eu venho daqui, ó. Como se eu estivesse empurrando a minha tinta, ó. Ó, eu faço como se fosse vírgulazinhas. Ó. E aí a gente faz o branquinho da voltinha. Vou botar um toquezinho aqui de púrpura e rosa escuro. Peguei um pouquinho dos dois, ó, só para quebrar o branco. Olha que lindeza! Aqui embaixo eu não perco o meu escuro, ó. Aí eu vou empurrando, deixando um pouquinho riscadinho assim. Para os lados. E aí, a gente vem ó, com uns cortezinhos, pouquinho tinta no pincel, ó. Eu venho com uns toquezinhos de branco, aleatórios assim, ó, e dou uma leve esfumadinha. Isso aqui é só para preencher mais. Deixa a mãozinha solta. Olha que lindo fica. E aí vai retocando aqui, ó. Também solta umas pétalazinhas aqui, ó. Opa, foi um
pedaço de tinta aqui, a gente tira. Pronto. Olha como que fica linda, minha gente. Todas as tonalidades aqui, ó, dá certo, viu? No miolo, nós vamos usar terra queimada, uns pintinhos de terra queimada e mostarda. Foi até demais aqui, deixa eu apagar um pouquinho. Terra queimada e mostarda, então. Agora vamos para o nosso botão. No botão, ó, vamos utilizar as mesmas cores, tá? Deixa eu chegar pra cá. Preencha, ó, todo de rosa escuro. Eu passo por cima da sépala que eu risquei, porque depois a gente faz por cima, o acabamento fica melhor. Formato tipo de uma gota. Aí aqui, ó, tem uma boquinha que você preenche de púrpura. Deixa eu pegar um pincel menorzinho. Aqui dentro, tá vendo? Púrpura. E na bundinha aqui também. Aí aqui tem uma perninha que vai descer, ó. Também dou uma acentuadinha nela. E agora vem com branco, ó. Puxa pra cá. Limpo. E aqui, ó, daqui pra cá, faz a voltinha e puxa. Limpa o pincel, ó, e arrasta a tinta, ó. Lá em cima no tupinho, boto só um pouquinho de branco, ó. Que aqui é mais o escurinho, que é a parte interna. O botão tá fechadinho ainda. Lava o pincel, vamos pegar o cinza ônix. Aí você faz, ó, a sépalazinha aqui no meio, que é a folhinha. Formato de gota também, ó, larguinha embaixo e a fina em cima. E as da lateral. Ó, que também vão acompanhando, ó, a lateral do botão, ó. Tá vendo? Vem aqui, ó. E acompanha a lateralzinha do botão. Às vezes eu faço mais de uma folhinha aqui também, tá? Se der, pode fazer. Precisa fazer. Ó, e vem aqui, faz a parte arredondadinha de baixo e traz o galinho. Aí eu venho aqui, ó, nessa lateral puxo também outro galinho e outro galinho, como se fosse a sépala que tá lá por trás, ó. Ilumino com branco. Ilumina com branco.
ilumina mais um ladinho aqui, ó, do que o outro, tá? Esfuma. E aqui, ó, vem, ilumina o tracinho também. Nesse, dá um puxadinho pra baixo, ó. Sépala pra baixo, aqui, que ficou faltando. E pode fazer tipo, ó, um espinhozinho aqui. Tivesse um espinhozinho aí nesse galho. Olha que elegância, gente. Fala sério. E aí, pro acabamento, a gente vai pegar aqui, ó, misturar diluente com verde mar, com menta. Ó, pode até dar um toquezinho desse ônix. Deixa a tinta mais ralinha. E aí a gente vai fazer umas folhinhas falsas aqui, ó. Com essa corzinha, ó. Só apertar e puxar pro lado. Aperta e puxa pro lado. Aí dá uma esfumadinha. Quase nada de tinta no pincel. Viu que no final das contas como eu falo, o chumaçado nem aparece quase. Por isso que às vezes vocês se preocupam com ele. Ai, porque ficou manchado, porque... Mas na verdade, ele dá esse fundo aí, ó, sem... Só pra realçar um pouquinho, porque ele quase não aparece. Quiser jogar, diluir um pouquinho ele aqui, ó, pra ficar mais ralinho, mais clarinho. Que aí precisa fazer tudo igual, a gente joga um branquinho pra quebrar. Aí a gente pode fazer casinho com um pincel pequenininho, tipo, ó, umas margaridinhas. Esse aqui é o zero, pincel zero. Aperta, ó, e puxa. Aperta e puxa, aperta e puxa. Ó, aperta e puxa pra dentro. Depois eu só finalizo. Aí pode botar ali, aqui também vou botar uma menorzinha, aqui eu acho que eu vou botar outra, ó. Aperta. É uma mini margaridinha, né? Você incrementa, coloca onde você quiser aí. Esse eu gosto de fazer com zero.
Agora pega o amarelinho canário. Antes de dar com canário, faz o púrpura. Depois dá só um toquezinho de canário. Lava o pincel para tirar o excesso. E aí a gente dá, ó, umas batidinhas bem soltas, de leve, até onde não teve, ó. Olha que delicadeza. Quichuazinho. Vamos diluir aqui mais um pouquinho do verde, do menta com ônix. E aí a gente faz, ó, uns galinhos, pra não deixar ninguém voando, ó, ninguém solto aqui. Gostaram dessa aula de hoje? Me digam se você chegou até aqui. Escreve aí, ó, delicadeza pra mim. Eu vou saber que você veio comigo aprendendo até o final. Olha só. Se quiser, pode colocar um stencil aqui do lado, de faixinha, um arabesco, tá? Fica bem legal, fica bem bonito. Resolvi, ó, voltei pra poder bater com vocês o stencil de faixinha que eu vou colocar aqui na lateral. Esse stencil é da Opa Criando Arte, tá? E a referência aqui é o Opa 3689, se chama Renda Bordado Pingente. A medida 4x30, mas pode ser qualquer faixinha que vocês tenham aí, não necessariamente essa minha. Vou colocar ela em pezinho, é uma faixinha, mas eu vou colocar ela em pezinho aqui, ó, nesse canto. Então, eu meço mais ou menos o tamanho que eu quero. Vou pegar uma fita crepe, só pra prender ela ali, um pedaço. E ó, já encaixei com a fita. E aí eu vou usar o rosa escuro e o púrpura a princípio. Tô com o pincel aqui, número 4, tá? É da Condo, é o Pituá 462, número 4 da Condo. Então, a gente bate aqui no pratinho, ó. Tira o excesso. E sempre, sempre tira o excesso aqui no paninho, para tirar todo o excesso, porque o pituá não, stencil, não gosta de excesso de tinta. O meu braço pode ser que fique um pouco na frente agora, que não tem jeito. Ó, e aí a gente vem no desenho por dentro, e toda vez que é uma faixinha recortada, a gente tem que passar um pouco dessa faixinha, tá? Para poder sair o desenho corte dessa barrinha. Então, primeiro é o rosa escuro. Pituá sempre trabalha bem pezinho, por isso que minha mão tá aí um pouco na frente de vocês, que não tem jeito. Sempre em pezinho. Aí eu vou dar uma levantadinha, ó, pra ver como que tá ficando. Olha lá, que lindeza. E vou tocar no púrpura também. Tiro o excesso de púrpura.
tiro bem lá no pano e venho acentuando a cor com púrpura. Ó, acentua, acentua e leva um pouquinho pra cá. E aí, vê como é que tá ficando. Ó, acho que a quantidade aqui, talvez uma iscazinha de nada de vinho, só pra fazer uma sombrinha a mais ali. Então, ó, uma iscazinha de vinho. Se quiser parar no púrpura, não tem problema, para aí no púrpura. Olha lá, o vinho deu um toque final. Aí eu posso tirar, ó, remover a faixinha e olha lá que detalhe lindo ficou, né? Agora sim, fechamos com chave de ouro. Se quiser acrescentar gotinha, pode acrescentar. A gente já tem aula aqui ensinando a fazer gotinha, pode fazer na folha, pode fazer na flor, fica à vontade. A ideia de hoje, ó, da nossa aula foi essa rosa aí pra vocês, ó. Até balancei aqui sem querer. Meus amores, olha, então tá tudo aqui. Lembra que tem na descrição o link, tá? Para os grupos gratuitos, onde vocês vão conseguir pegar o projeto finalizado, com foto, guia de cores. Quem quiser aula online particular, por vídeo chamada no WhatsApp, onde eu pinto com um aluno, vejo a necessidade de cada aluno, a gente vai trabalhando e aprendendo a técnica ali, vou ensinando a técnica para vocês, de tudo que precisa de luz e sombra, que são fundamentais na pintura, corrigindo o aluno. Os cursos também, fica tudo aqui na descrição, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não esquece de deixar a sugestão de próximos vídeos aqui pra mim, tá? Pra gente trabalhar junto no que vocês também precisam. Um cheiro no cangote, vejo vocês no Instagram e aqui na próxima semana, na próxima aula. Um beijo!